Quando Fernando viu a mulher no café, sua primeira reação foi virar e sair pela porta. Não porque ela estava em uma cadeira de rodas, mas porque ela olhou para ele como se já soubesse que ele ia fugir. E tinha razão. Ele sempre fugia. Mas desta vez, algo o fez ficar. Algo que ele não conseguia explicar. Uma sensação estranha de que já conhecia aqueles olhos. Se você já sentiu que encontrou alguém que parecia destinado a estar na sua vida, deixa o like nesse vídeo e me conta nos comentários. De onde você está nos ouvindo? E fica até o final, porque essa história vai te mostrar que às vezes, a pessoa que você salva é a mesma que vai te salvar de volta. Mas antes disso acontecer, Fernando ia descobrir um segredo que mudaria tudo. A mensagem piscava na tela do celular de Fernando havia 3 dias. Encontramos uma combinação para você, Sr. Garcia. Mas mantenha a mente aberta. Mente aberta. Como se isso fosse simples. Como se Fernando não tivesse sido rejeitado 2 vezes antes por mulheres que, ao descobrirem que ele era pai solteiro de uma menina de 6 anos, sumiram mais rápido que fumaça. Aparentemente, homem com criança pequena, conta no vermelho, e carro velho não era exatamente o príncipe encantado que as pessoas procuravam. Mas alguém tinha dito sim. Alguém tinha aceitado o encontro. E agora, Fernando estava parado do lado de fora do café da praça, no centro de Florianópolis, observando os casais através da vidraça, tentando juntar coragem para entrar. Seus dedos tremiam ligeiramente quando ele empurrou a porta. O sino sobre a entrada tilintou, e algumas cabeças se viraram. Fernando passou os olhos pelas mesas, procurando. Ele nem sabia o quê. A foto do perfil dela mostrava apenas o rosto, um sorriso contido, olhos escuros e inteligentes. Então ele a viu. Ela estava sentada junto à janela, em uma cadeira de rodas, com a postura ereta e o café intocado à sua frente. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos da foto, pareciam estar calculando exatamente quanto tempo levaria para ele dar meia volta e sair correndo. Seus olhares se cruzaram. E antes que Fernando pudesse falar, antes que pudesse sequer processar a própria reação, ela falou. A voz dela cortou o murmúrio suave do café com uma clareza que fez algumas pessoas olharem. Você vai sentar ou a gente já faz do jeito honesto, onde você simplesmente sai agora? Fernando Garcia tinha aprendido a ler as pessoas nos 7 anos desde que Camila foi embora. Você precisava saber fazer isso quando criava uma filha sozinho, quando cada babá, cada professora, cada mãe no parquinho, te media como se você fosse um problema matemático que não fechava. Pai solteiro, mas sem aliança, mais roupa de trabalho suja de graxa, era igual a alguém para ter pena ou evitar. Ele tinha ficado bom em identificar o olhar. Aquele leve apertar ao redor dos olhos. O jeito como os sorrisos se tornavam mais finos, mais cuidadosos, mais falsos. A mulher na mesa não estava dando a ele esse olhar. Ela estava dando algo pior. Um desafio. Como se já tivesse decidido que ele ia falhar e estivesse apenas esperando a confirmação. Fernando atravessou o café, puxou a cadeira e sentou. Suas mãos tremiam um pouco, então ele as enfiou debaixo das coxas. Fernando, ele disse, porque aparentemente seu cérebro tinha esquecido todas as outras palavras do vocabulário. Beatriz, ela respondeu. A voz era firme, controlada, o tipo de voz que vinha de salas de reunião, não de cafés de bairro. Beatriz Alvarenga. E antes que você pergunte, sim, eu sabia no que estava me metendo. A questão é, você sabia? Fernando não esperava que ela fosse tão direta. A maioria dos primeiros encontros envolvia 20 minutos de conversa fiada sobre clima e trânsito antes que alguém dissesse algo real. A pessoa do aplicativo mencionou que você podia ser diferente. Fernando disse com cuidado. Ela não disse o quanto. Os lábios de Beatriz se curvaram, mas não era exatamente um sorriso. Essa é uma palavra para descrever. Paraplégica desde os 9 anos é provavelmente mais preciso. Acidente de barco. Meus pais não sobreviveram. Eu sobrevivi com uma haste de titânio na coluna e uma vida inteira de fisioterapia pela frente. Ela ergueu a xícara de café, tomou um gole,
colocou de volta na mesa com controle preciso. Pronto, agora você sabe a história trágica. Sua vez. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco, não pela informação em si, mas pela forma como ela entregou, como se estivesse arrancando um band-aid antes que ele pudesse recuar. Minha esposa foi embora quando nossa filha tinha 8 meses, ele se ouviu dizer. Ela não tinha se inscrito para uma vida lutando para pagar aluguel e comendo miojo 4 noites por semana. Eu estava fazendo 2 trabalhos tentando manter a gente à tona, e ela simplesmente saiu uma manhã. Deixou um bilhete no balcão da cozinha, do lado de uma lata vazia de leite em pó. Algo mudou na expressão de Beatriz. A armadura rachou apenas ligeiramente. Quantos anos sua filha tem agora? 6. Amanda. A garganta de Fernando apertou. Ela desenha famílias com 3 pessoas de mãos dadas. Ela não lembra da mãe. Às vezes acho que é uma misericórdia. Às vezes acho que é a coisa mais triste do mundo. Beatriz ficou quieta por um momento, girando a xícara de café em círculos lentos sobre a mesa. Quando ela ergueu os olhos, eles estavam mais suaves. Eu cresci com minha tia em Joinville, num bairro simples. Ela fazia 3 trabalhos para manter a gente com casa e comida. Limpava escritórios à noite, fazia costuras durante o dia, passava roupa nos finais de semana. Aprendi a lutar antes de aprender a amar. Ela fez uma pausa. Sou coordenadora de projetos numa empresa de tecnologia agora. Vida confortável. Mas eu lembro como é ter que escolher entre luz e comida. O café zumbia ao redor deles. A máquina de café expresso chiando, conversas baixas se misturando em ruído de fundo. Fernando olhou para Beatriz. Realmente olhou para ela. Ela usava um suéter cinza, simples mas bem feito, e um relógio fino de prata que pegava a luz. O cabelo estava preso em um coque arrumado, e havia algo em sua postura, mesmo sentada na cadeira de rodas, que irradiava competência. Essa era uma mulher que tinha aprendido a ocupar espaços sem pedir desculpas. Preciso ser honesto com você, Fernando disse, as palavras saindo mais ásperas do que ele pretendia. Eu me inscrevi nessa coisa de aplicativo porque queria uma parceira. Alguém para me ajudar a criar a Amanda, alguém para dividir o peso comigo. Ele parou, engoliu com dificuldade. E olhando para você agora, acho que não tenho capacidade para isso. Eu mal consigo manter minha própria vida nos trilhos. Não sei como cuidar de alguém em cadeira de rodas. Você quis dizer que não sabe como cuidar de mim, Beatriz completou, a voz fria novamente. Eu não preciso de cuidados, Fernando. Eu tenho uma van adaptada que eu mesma dirijo. Tenho um emprego que paga bem. Eu cozinho, limpo e faço tudo o que você faz, só que de uma altura diferente. O que eu precisava deste encontro era conhecer alguém que não visse a cadeira de rodas primeiro. Ela soltou o ar. Mas agradeço a honestidade. A maioria dos homens simplesmente some depois do primeiro olhar. Fernando sentiu a vergonha subir pelo pescoço. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. A expressão de Beatriz suavizou ligeiramente. Você quis dizer que já está emocionalmente e fisicamente esgotado, e adicionar outra pessoa com suas próprias complicações parece impossível. Eu entendo. De verdade. Ela fez uma pausa. Mas aqui vai uma ideia. E se a gente apenas tentasse ser amigos? Eu podia usar um. E sua filha parece que precisa da prova de que mulheres boas existem no mundo. Amigos. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, estranha e inesperada. Fernando pensou em Amanda, nas perguntas que ela tinha começado a fazer ultimamente. Por que eu não tenho mãe? Por que outras crianças têm 2 pais? Eu sou a razão dela ter ido embora? Por que você ia querer ser amiga de alguém que basicamente acabou de dizer que você é trabalho demais? Fernando perguntou. Sabe, Fernando, o sorriso de Beatriz foi genuíno dessa vez, alcançando os olhos. Porque você falou na minha cara em vez de pelas costas. Porque você está sentado aqui quando claramente quer fugir. Ela hesitou, algo vulnerável passando pelo rosto. E porque você me lembra alguém. Alguém que me deu algo quando eu não tinha nada. E acho que talvez eu deva retribuir.
Fernando não entendeu o que ela quis dizer, mas algo no tom dela fez com que ele não quisesse insistir. Em vez disso, ele se viu assentindo. Ok, amigos. Mas eu sou péssimo em mandar mensagem. Trabalho em horários estranhos. E a Amanda fala sobre dinossauros aproximadamente 70% do tempo. Eu gosto de dinossauros, Beatriz disse. E eu trabalho de casa na maioria dos dias. Então horários estranhos estão ótimos. A gente descobre conforme vai. Eles trocaram números de telefone. Quando Beatriz rolou em direção à saída, Fernando segurou a porta e ela lhe deu um olhar que dizia: obrigada. E não faça disso um hábito, em igual medida. Ele a observou ir até uma van adaptada no estacionamento, transferindo-se da cadeira de rodas com eficiência praticada. Todo o processo levou talvez 30 segundos, suave e competente. Enquanto Fernando dirigia para casa, ele pensou no jeito como Beatriz tinha olhado para ele. Não com pena, não com julgamento, apenas o vendo. Tinha passado muito tempo desde que alguém realmente o viu. O celular dele vibrou em um sinal vermelho, uma mensagem de número desconhecido. Obrigada por não mentir. A maioria dos homens mente. Beatriz. Fernando ficou olhando para a mensagem por um longo momento, depois digitou de volta. Obrigada por me dar uma chance que provavelmente não mereço. A resposta dela veio instantaneamente. Vamos ver sobre isso. As semanas que se seguiram caíram em um ritmo inesperado. Beatriz mandava mensagens para ele com recomendações de livros. Livros sobre liderança, guias de comunicação, coisas que Fernando nunca teria pensado em ler sozinho. Ele começou com lutando durante o primeiro capítulo nas pausas do almoço, e ficou surpreso ao se ver realmente engajado. Ele mandava mensagens com seus pensamentos, geralmente algo desajeitado e meio formado, e ela respondia com encorajamento ou desafios gentis ao raciocínio dele. 3 semanas depois, Beatriz sugeriu se encontrarem no parque perto do apartamento de Fernando. Quero conhecer a Amanda, ela tinha dito pelo telefone. Se vamos ser amigos, eu deveria conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Amanda tinha estado vibrando de empolgação a manhã toda. Ela é legal? Ela vai gostar dos meus desenhos? Posso mostrar minha coleção de pedras? Fernando tinha respondido sim para tudo, enquanto privadamente se aterrorizava com todas as formas como isso podia dar errado. Mas, quando Beatriz apareceu no banco do parque onde eles esperavam, a primeira pergunta de Amanda não foi sobre a cadeira de rodas. Foi: você gosta mais de Triceratops ou Velociraptor? Beatriz não perdeu o ritmo. Triceratops para a defesa, Velociraptor para a estratégia. E você? T-Rex, Amanda anunciou. E então lançou-se em uma explicação de 10 minutos sobre proporções de força de mordida que ela tinha aprendido em um livro da biblioteca. Beatriz escutou com interesse genuíno, fazendo perguntas que fizeram o rosto de Amanda se iluminar. Quando ela finalmente parou para respirar, Beatriz puxou seu tablet e mostrou a ela um programa de desenho digital. Eu faço trabalhos de design às vezes, ela explicou. Quer tentar desenhar um dinossauro nisso? Pela hora seguinte, Fernando observou sua filha e essa mulher que ele mal conhecia criarem cenas digitais de dinossauros cada vez mais elaboradas. Beatriz ensinava a Amanda sobre camadas e mistura de cores, a voz paciente e calorosa. Em um ponto, Amanda desenhou uma imagem de 3 figuras, uma alta, uma pequena e uma em cadeira de rodas, todas em pé na frente de um vulcão. Somos você, eu e o papai, Amanda explicou para Beatriz. A gente é um time escapando da lava. Os olhos de Beatriz ficaram marejados. Ela piscou rapidamente e sorriu para Amanda. Melhor time que eu já fiz parte, pequena. No caminho para casa, Amanda não parou de falar sobre a tia Bia e sobre como o programa de desenho era legal, e se eles podiam vê-la de novo em breve. Por favor, pai, por favor. Fernando disse que sim, podiam, e tentou ignorar o calor se espalhando pelo peito. Isso é amizade, ele lembrou a si mesmo. Só amizade. Beatriz estava ajudando do jeito que você ajudaria qualquer amigo. Não significava nada mais.
Mas 2 meses depois, quando Fernando mencionou que estava considerando fazer cursos noturnos para conseguir certificação em HVAC, Beatriz fez uma oferta que o parou no meio da frase. Eu cuido da Amanda. Ela disse como se fosse a coisa mais simples do mundo. Terças e quintas, certo? Ela pode vir para minha casa, fazer a lição, a gente pede pizza. Não é grande coisa. Beatriz, eu não posso te pedir para... Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Tem diferença. O tom dela não deixava espaço para argumentos. Além disso, a Amanda e eu estamos trabalhando numa série de ilustrações de dragões. Estamos só no 3º dragão. Precisamos de pelo menos 12 para o zodíaco completo. Fernando queria dizer não. Seu orgulho, o mesmo orgulho que tinha mantido ele e Amanda à tona durante os piores anos, gritava para ele recusar. Mas outra parte dele, a parte que estava tão cansada que às vezes adormecia em pé no chuveiro, sussurrou: Deixa alguém te ajudar. Só dessa vez. Ok, ele disse baixinho. Mas eu vou te pagar. Tenta isso e eu vou fazer a Amanda te ensinar sobre mecanismos de defesa do anquilossauro em primeira mão, Beatriz rebateu. Amigos ajudam amigos, Fernando. Se acostuma. As aulas eram mais difíceis do que Fernando esperava. Ele estava fora da escola há 17 anos e sentar numa sala cheia de estudantes mais jovens o fazia se sentir antigo. Mas toda terça e quinta, ele deixava Amanda no apartamento de Beatriz, um lugar elegante no centro que fazia o apartamento de 2 quartos de Fernando parecer um armário, e passava 3 horas aprendendo sobre sistemas de refrigeração e códigos elétricos. O apartamento de Beatriz era minimalista e caro de um jeito que deixava Fernando desconfortável. Linhas limpas, móveis de designer, obras de arte que provavelmente valiam mais que sua caminhonete. Mas ela nunca o fez se sentir inferior por perceber. Em vez disso, ela cumprimentava Amanda na porta com entusiasmo, perguntando sobre o dia dela, já puxando o projeto mais recente de dragão no monitor enorme. Uma noite, Fernando chegou cedo para buscar Amanda e a encontrou dormindo no sofá de Beatriz, coberta com um cobertor macio, enquanto Beatriz trabalhava silenciosamente em sua mesa. Ela estava usando óculos de leitura, o rosto iluminado por 3 monitores exibindo planilhas e apresentações que pareciam complicadas o suficiente para fazer a cabeça de Fernando doer. Desculpa, Fernando sussurrou. Posso levá-la para casa. Beatriz olhou para cima, tirou os óculos. Ela apagou uns 20 minutos atrás, terminou a lição de matemática, comeu o peso dela em pizza de calabresa e depois simplesmente desmaiou. Ela sorriu. Ela é uma boa garota, Fernando. Você está fazendo algo certo. Fernando sentiu a garganta apertar. Tem dias que não tenho certeza disso. Bom, eu tenho. Beatriz rolou para perto de onde ele estava. Ela é gentil, ela é curiosa. Ela diz por favor e obrigado sem ser lembrada. Ela fala de você como se você tivesse pendurado à lua. Essas coisas não acontecem por acidente. Na luz fraca do apartamento, com sua filha dormindo pacificamente por perto, Fernando se permitiu realmente olhar para Beatriz. Ela tinha trocado o blazer de trabalho por um suéter simples, o cabelo solto pela primeira vez, caindo além dos ombros. Ela parecia mais suave assim, mais jovem. A guarda perpétua nos olhos dela tinha diminuído. Posso te perguntar uma coisa? Fernando disse baixinho. Depende da pergunta. Por que você está fazendo isso? Realmente fazendo isso? Você não me deve nada. Mal me conhece. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando o braço da cadeira de rodas. Quando eu tinha 10 anos, vi um adolescente sentado num carro do lado de fora da rodoviária onde minha tia me buscava. Era inverno, estava congelando, e ele estava só sentado lá, sem casaco, parecendo que não comia há dias. Ela fez uma pausa. Eu tinha economizado R$ 12 ajudando minha tia com o trabalho de costura. Entrei na lanchonete da rodoviária, comprei um lanche e uma jaqueta barata de brechó que tinha visto e dei para ele. Ele olhou para mim como se eu tivesse dado o mundo para ele. O coração de Fernando começou a bater forte. Beatriz,
Eu não sei o que aconteceu com aquele menino. Ela continuou, sem encontrar os olhos dele. Gosto de pensar que ele conseguiu, que encontrou um caminho para algo melhor. Ela finalmente o olhou. Você me lembra que gentileza importa, Fernando. Que às vezes o menor gesto pode salvar a vida de alguém. Eu quero ser isso para a Amanda. E talvez... Ela hesitou. Talvez para você também. A mão de Fernando foi inconscientemente para o bolso, onde ele ainda carregava, depois de todos esses anos, uma jaqueta jeans desbotada. Aquela que uma garotinha em cadeira de rodas tinha dado a ele 18 anos atrás, quando ele tinha 14 anos e estava morando no carro com a mãe. Quando ele tinha estado tão faminto e com tanto frio que tinha seriamente considerado simplesmente não acordar na manhã seguinte. Ele nunca soube o nome dela, nunca a viu novamente depois daquele dia, mas ele tinha guardado a jaqueta e quando as coisas ficavam difíceis, quando Camila foi embora, quando as contas se acumulavam, quando Amanda chorava e Fernando não sabia como consertar, ele segurava aquela jaqueta e se lembrava. Alguém me viu. Alguém se importou. Era você. Ele sussurrou, a voz quebrando. Beatriz, era você. Beatriz encarou a jaqueta jeans desbotada, os olhos arregalados. Era a mesma. Ela reconhecia o remendo no cotovelo que sua tia tinha feito, o zíper que nunca funcionou direito. Depois de tantos anos, ali estava ela, nas mãos trêmulas de Fernando. Fernando, a voz dela falhou. Eu dei isso para um menino chamado... Eu nunca soube o nome dele. Ele era só um garoto que parecia perdido. Fernando Jacob Garcia, Fernando disse, a voz mal saindo. Mas eu usava só Jacó na época. Comecei a usar Fernando depois que saí do abrigo, depois que decidi me tornar alguém diferente. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com 18 anos de não saber, de vidas paralelas que de alguma forma tinham circulado de volta uma para a outra. Beatriz estendeu a mão com dedos trêmulos e tocou a jaqueta. Você guardou, ela sussurrou. Ela salvou minha vida. Fernando disse simplesmente. Eu estava planejando. Ele parou, olhou para Amanda dormindo. Eu estava em um lugar muito escuro, e então essa garotinha que tinha todo motivo para ignorar os problemas do mundo me deu comida e calor, e apenas me viu como humano. Eu não consegui depois disso. Não consegui desistir. O rosto de Beatriz se contorceu. Ela cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fernando se ajoelhou, colocando-se ao nível dos olhos dela, e sem pensar, estendeu a mão e segurou as dela. Eram pequenas e fortes, e agarraram as dele como âncoras de salvação. Você me salvou 2 vezes, ele disse, a própria voz quebrando. Uma vez quando me deu uma razão para continuar, e agora dando uma razão para ser melhor. Fernando. Ela puxou uma mão livre, tocou o rosto dele gentilmente. Eu não sabia. Todo esse tempo eu não sabia. Como você poderia? Ele sorriu através das lágrimas que definitivamente não estavam caindo de seus olhos. Mas, Beatriz, isso não parece que talvez a gente devesse se reencontrar? Como se talvez o universo fosse menos aleatório do que pensamos. Ela riu, um som aquoso. Eu não acredito em destino. Nem eu, Fernando admitiu. Mas estou começando a acreditar em segundas chances. Algo mudou entre eles naquele momento. A fronteira cuidadosa que tinham mantido desmoronando. Isso não era mais apenas amizade. Talvez nunca tivesse sido. Fernando viu nos olhos dela. Ele era algo precioso e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele sentiu no próprio peito o jeito como o coração parecia bater diferente quando ela estava perto. Mas nenhum dos dois disse em voz alta. Não naquela noite. Em vez disso, Fernando pegou Amanda cuidadosamente, sussurrou, obrigado, para Beatriz e foi para casa. Ele ficou acordado até às 3 da manhã, segurando aquela jaqueta jeans e se perguntando como você dizia para alguém que estava se apaixonando quando ainda estava com tanto medo de que ela percebesse que você não era o suficiente. Os meses se misturaram depois disso. A primavera virou verão.
Amanda terminou a primeira série com Beatriz na cerimônia de premiação, torcendo mais alto que qualquer um quando ela ganhou um certificado de artista mais criativa. Fernando passou no exame de certificação HVAC, e Beatriz os levou para jantar para comemorar, insistindo em pagar apesar dos protestos de Fernando. Eles caíram em algo que parecia família, mas que nenhum dos dois nomeava. Amanda começou a chamá-la de Tia Bia, menos, e apenas Bia, mais. Fernando se pegou mandando mensagens para ela sobre coisas pequenas, coisas engraçadas que Amanda disse, frustrações no trabalho, artigos que ele achava que ela ia gostar. Ela respondia com a mesma energia, compartilhando o dia dela, pedindo a opinião dele sobre decisões, mandando trocadilhos terríveis que o faziam rir apesar de si mesmo. Mas havia momentos que pareciam mais. O jeito como a mão de Beatriz se demorava no braço dele quando estava fazendo um ponto. O jeito como Fernando se pegava observando ela interagir com Amanda e sentindo algo quente e aterrorizante se desdobrar no peito. O jeito como eles pegavam o olhar um do outro através da sala e tinham que desviar porque a intensidade era demais. Fernando tinha medo de nomear, medo de que se reconhecesse o que estava acontecendo, isso se estilhaçaria como tudo de bom em sua vida eventualmente fazia. Beatriz era bem-sucedida, educada, rica de formas que Fernando nunca seria. Ela tinha um apartamento adaptado que provavelmente custava mais por mês do que ele ganhava em 3. Ela usava roupas que eram discretas, mas caras. Ela pertencia a um mundo que Fernando sempre tinha apenas observado de fora. O que ele podia possivelmente oferecer a ela? Um apartamento de 2 quartos com chão de cozinha perpetuamente grudento e uma criança que deixava brinquedos de dinossauro por todo lado. Um futuro de ser o cara que consertava ar-condicionado de outras pessoas, enquanto ela comandava salas de reunião. As dúvidas se infiltraram lentamente, como água por baixo de uma porta. E elas se cristalizaram em certeza numa tarde de maio, quando Fernando deixou Amanda no prédio de Beatriz e a viu do lado de fora, em conversa profunda com um homem de terno caro. O homem estava rindo de algo que Beatriz disse, tocando o ombro dela familiarmente, e Beatriz parecia completamente à vontade. Natural. Como se pertencesse àquele mundo de sapatos polidos e almoços de negócios. Fernando foi embora antes que ela o visse, um sentimento enjoado no estômago. Aquela era a vida real dela. Essa coisa com ele e Amanda era caridade, não era? Uma mulher bem-sucedida ajudando um pai solteiro em dificuldades. Ele tinha se enganado, pensando que podia ser algo mais. Ele começou a responder às mensagens dela mais devagar. Arranjou desculpas de por que Amanda não podia ir lá com tanta frequência. Enterrou-se no trabalho, aceitando trabalhos extras, qualquer coisa para evitar o sentimento de que estava se preparando para mais uma decepção do tipo Camila. Beatriz percebeu. Claro que percebeu. As mensagens dela se tornaram mais diretas. Está tudo bem? Depois fiz algo errado? Depois finalmente. Fernando, fala comigo, por favor. Ele não sabia como explicar que ela não tinha feito nada errado, que o problema era ele, sempre tinha sido ele. Que ele era o cara que as mulheres deixavam, não o cara que elas escolhiam. Mas então, numa quinta à noite em junho, o telefone dele acendeu com uma mensagem que mudou tudo. Fernando, a gente pode conversar amanhã? Tem algo que preciso te contar. É importante. Ele encarou aquela mensagem por 3 horas, a mente acelerada através de possibilidades. Ela tinha conhecido alguém. Estava se mudando. Estava cansada de fingir se importar com um mecânico e sua filha. Ele finalmente digitou de volta. Ok. À noite seguinte, Beatriz mandou uma mensagem com um endereço. Não o apartamento dela. Um prédio comercial no centro. 42 andares de vidro e aço com um logo que Fernando vagamente reconhecia. Voxtech Solutions. Ele tinha visto os anúncios deles. Sabia que faziam algo com software e segurança de dados. Sabia que eram uma das principais histórias de sucesso de Florianópolis. O saguão era todo mármore e arte moderna. Fernando se sentiu grotescamente fora de lugar em seu jeans de trabalho e camisa xadrez. A recepcionista,
uma mulher polida com um headset, sorriu para ele. Senhor Garcia, a senhorita. Alvarenga está esperando por você. Último andar. Senhorita Alvarenga. Algo sobre o nome formal fez o estômago de Fernando afundar. A subida de elevador até o andar 42 pareceu uma ascensão para outro planeta. Quando as portas se abriram, ele entrou em um espaço que era mais galeria de arte do que escritório. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Florianópolis. Móveis minimalistas. E no fundo, através de paredes de vidro, uma enorme sala de canto. Beatriz estava sentada lá dentro, iluminada por trás pelo pôr do sol. Atrás dela, montado na parede em letras que deviam ter 60 centímetros de altura, Beatriz Alvarenga, CEO e fundadora, VoxTech Solutions. O cérebro de Fernando entrou em curto-circuito. Ele ficou congelado, encarando aquelas palavras enquanto sua compreensão da realidade se reorganizava em torno dessa nova informação impossível. CEO, fundadora, não coordenadora de projetos, não confortável. Fundadora de uma empresa que valia... Ele nem sabia quanto, mas provavelmente mais dinheiro do que ele veria em 10 vidas. Beatriz saiu de trás da mesa rolando, e Fernando a viu claramente neste contexto pela primeira vez. Ela não era apenas bem-sucedida, ela era poderosa. Esse era o império dela, construído do nada, e ela o comandava absolutamente. Eu ia te contar no nosso primeiro encontro, ela disse, a voz quieta, mas firme. Depois pensei que ia esperar até você me conhecer. Depois fiquei com muito medo de que você me odiasse por mentir. Coordenadora de projetos. A voz de Fernando saiu oca. Você disse coordenadora de projetos. Eu sei, me desculpa. Beatriz parou na frente dele. Todo homem que sabia ia embora ou ficava pelos motivos errados. Eu construí essa empresa da garagem da minha tia quando tinha 23 anos. Fiz meu primeiro $1 milhão aos 28. E quanto mais bem-sucedida eu me tornava, mais impossível era encontrar alguém que me visse. Só a mim. Ela hesitou, a voz tremendo. Não a CEO, não o dinheiro, não a mulher com deficiência inspiradora que superou adversidades. Eu só queria alguém que visse a Beatriz. Fernando sentia que estava se afogando. Então você achou que eu era igual a eles? Depois de 7 meses de eu te mostrar exatamente quem sou? Não, Beatriz disse desesperadamente. Não, Fernando. Você foi diferente desde o início. Por isso não pude contar. Porque o que a gente tinha era real, e eu estava apavorada de que no segundo que você soubesse de tudo isso, ela gesticulou ao redor do escritório. Ia mudar. Você ia embora porque se sentiria inadequado, ou ia ficar porque pensaria que eu podia resolver todos os seus problemas, e eu não podia te perder. Não podia perder o que a gente tinha. O que a gente tinha, Fernando repetiu. Sua mão foi para o bolso onde uma pequena caixinha de veludo tinha estado queimando um buraco na última semana. Ele a puxou, colocou na mesa dela. Eu comprei isso 3 dias atrás. Ia te pedir em casamento hoje à noite. Beatriz encarou a caixa, o rosto ficando branco. Fernando. Mas eu ia pedir para a Beatriz que comia miojo comigo e com a Amanda, que ria das minhas piadas terríveis, que eu pensei que me via por quem eu realmente sou. Ele respirou fundo, dolorosamente. Eu não sei quem você é. Sim, você sabe, Beatriz disse ferozmente. Tudo entre a gente foi real. A amizade, os jantares, o tempo com a Amanda, tudo foi real. Isso... Ela gesticulou para o escritório. Isso é só o que eu faço, não é quem eu sou. Não é? A voz de Fernando rachou. Você comanda uma empresa multimilionária, toma decisões que afetam centenas de pessoas, vive em um mundo que eu nem posso começar a entender. E você mentiu para mim. Por 7 meses você mentiu. Eu não menti. Só não contei tudo. É a mesma coisa. As mãos de Fernando tremiam. Beatriz, eu passei 7 meses me apaixonando por você. 7 meses achando que talvez eu tivesse encontrado alguém que pudesse me amar de volta. Alguém que não me visse como quebrado demais, pobre demais, desastre demais.
Ele gesticulou impotente. E o tempo todo você era... Você era isso. E eu sou só um cara que conserta ar-condicionado. Para com isso. A voz de Beatriz estava afiada. Não faz isso. Não se diminui para tornar isso mais fácil. Mais fácil? Fernando riu amargamente. Nada disso é fácil. Você quer saber o que é difícil? Entrar nesse prédio e perceber que toda a insegurança que já tive sobre não ser o suficiente é completamente justificada. Você quer saber o que é impossível? Imaginar um futuro onde eu não sou só o caso de caridade que você ajudou da bondade do seu coração. Isso não é justo. Não é? Fernando encontrou os olhos dela. Seja honesta comigo agora, Beatriz, porque você me deve pelo menos isso. Isso foi caridade? Fui o seu projeto? O pobre pai solteiro que precisava ser salvo? O rosto de Beatriz se contorceu. Como você pode me perguntar isso depois de tudo? Porque eu preciso saber. A voz de Fernando se elevou. Preciso saber se algo disso foi real. Se você sentiu o que eu senti, ou se eu era só... A voz dele quebrou. Se eu era só mais uma pessoa que você salvou. O silêncio que caiu entre eles foi ensurdecedor. Através das janelas, Florianópolis se estendia abaixo deles, pequenas luzes começando a piscar enquanto o crepúsculo se aprofundava. Fernando pensou em ir embora, em sair e nunca mais olhar para trás, protegendo o que sobrou do seu orgulho. Mas então Beatriz falou, a voz mal acima de um sussurro. Você lembra o que me disse naquele primeiro dia no café? Você disse que não tinha capacidade para mim, que já estava esticado demais. Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiquei porque pela primeira vez na minha vida inteira, alguém precisava de mim. Não do meu dinheiro, não da minha empresa, não da minha história inspiradora. Só de mim. Sua voz quebrou. A Amanda precisava de alguém para ensinar frações e desenhar dragões com ela. Você precisava de alguém para acreditar que você podia ser mais do que pensava que era. E eu precisava. A voz dela falhou. Deus, Fernando. Eu precisava me sentir útil de uma forma que importasse, não como CEO, não como história de sucesso, só como Beatriz. A raiva de Fernando rachou porque ele ouviu a verdade nas palavras dela, viu no rosto dela. Essa era a mesma mulher que tinha dado a um adolescente faminto uma jaqueta 18 anos atrás, que tinha passado incontáveis noites ajudando sua filha com lição de casa, que tinha acreditado nele quando ele não acreditava em si mesmo. Eu te amo, Beatriz disse desesperadamente. Amo o jeito que você corta os sanduíches da Amanda em formato de dinossauro, porque ela come melhor assim. Amo que você chora em filmes da Pixar e finge que é só alergia. Amo que você está apavorado de falhar, mas continua tentando mesmo assim. Ela segurou a mão dele. Eu te amo, Fernando Garcia. Não o homem que você acha que deveria ser. O homem que você é. O peito de Fernando parecia estar desabando. Mas você mentiu para mim. Eu sei. E me desculpa. Me desculpa muito. Beatriz estendeu a mão para ele e Fernando deixou que ela a pegasse, mesmo que tudo nele estivesse gritando para fugir. Eu estava errada. Deveria ter confiado em você com a verdade. Deveria ter acreditado que você veria além do dinheiro e do título. Mas eu estava com medo. E deixei esse medo te machucar. Ela apertou a mão dele. Não posso desfazer isso. Mas posso prometer que deste momento em diante, você vai saber tudo. Sem mais segredos. Sem mais esconder. Fernando olhou para as mãos entrelaçadas deles. Eu queria te dar algo. Um anel, um futuro, uma família. Mas o que eu tenho para te oferecer, Beatriz? Você construiu um império. Eu luto para pagar o aluguel em dia. Você precisa parar de se medir pelo que não tem, Beatriz disse ferozmente. Quer saber o que você me deu? Uma razão para voltar para casa à noite. Uma criança que me desenha e pede minha opinião sobre fatos de dinossauros. Um homem que olha para mim e vê a Beatriz, não uma CEO em cadeira de rodas. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos.
Você me deu uma família, Fernando. A coisa que eu quis a vida inteira e nunca pensei que teria. Então não ouse me dizer que não tem nada para oferecer. Beatriz, a determinação de Fernando estava desmoronando. Eu conversei com meu conselho ontem, ela continuou. Vou sair da posição de CEO. Marcos Webb, meu diretor financeiro, vai assumir as operações do dia a dia. Vou continuar no conselho, mas quero tempo. Tempo para uma vida. Tempo para manhãs de domingo e apresentações escolares e ensinar a Amanda a andar de bicicleta. Tempo para nós, se você ainda me quiser. Fernando a encarou. Você está largando sua empresa por mim? Não estou largando. Estou escolhendo um tipo diferente de sucesso. O sorriso de Beatriz era aquoso. Descobri que ter tudo não significa muito se você não tem ninguém para compartilhar. E eu quero compartilhar com você e a Amanda. Se você puder me perdoar, se puder confiar em mim de novo. Fernando pensou nos desenhos de Amanda. 3 pessoas de mãos dadas. Uma família. Ele pensou no jeito como Beatriz escutava quando Amanda falava. Realmente escutava, como se cada palavra importasse. Ele pensou em como ela o tinha empurrado para voltar à escola, para acreditar que ele podia ser mais. Ele pensou em uma garotinha dando a um estranho uma jaqueta e salvando a vida dele. Algumas pessoas, Fernando percebeu, valiam o perdão. Valiam arriscar tudo. Não preciso que você saia do cargo, ele disse devagar. Preciso que você seja honesta sobre tudo. O dinheiro, a empresa, tudo isso, sem mais esconder. Prometo, Beatriz disse imediatamente. E preciso de tempo para processar isso, para descobrir como a gente faz isso funcionar quando nossas vidas são tão diferentes. A gente tem tempo, Beatriz disse. Todo o tempo que você precisar. Fernando pegou a caixinha do anel da mesa. Não estou pronto para te fazer essa pergunta hoje à noite. Talvez não por um tempo. Mas também não vou embora. Porque você está certa. O que a gente tem é real. E eu estou cansado de fugir de coisas reais. Beatriz soltou um riso choroso, puxando-o para um abraço que era estranho por causa da diferença de altura e da cadeira de rodas, mas perfeito de qualquer jeito. Eu vou esperar, ela sussurrou contra o peito dele, o tempo que for preciso. Eles ficaram assim por um longo tempo, segurando um ao outro enquanto as luzes da cidade ficavam mais brilhantes abaixo deles. E quando finalmente se afastaram, Fernando não viu uma CEO ou uma história de sucesso ou uma mulher em cadeira de rodas. Ele viu Beatriz, apenas Beatriz, e isso era o suficiente. 3 dias depois, Fernando mandou uma mensagem para ela. Café da praça, amanhã, 15 horas. Tenho algo para te perguntar. Beatriz chegou exatamente na hora, o rosto cuidadosamente neutro, mas Fernando podia ver a esperança e o medo batalhando nos olhos dela. Ele já estava sentado na mesma mesa onde se conheceram 8 meses atrás. Círculo completo. Oi, ela disse. Oi, ele respondeu. Eu tenho pensado no que você disse sobre querer alguém para te ver. Não a cadeira de rodas, não o dinheiro. Só você. Beatriz abriu a boca, mas Fernando levantou a mão. Me deixa terminar. Percebi que fiz a mesma coisa com você. Eu queria que você me visse como um bom pai, um trabalhador esforçado. Não o cara que morou num carro, não o cara cuja esposa o deixou. Escondi partes de mim também. Ele respirou fundo. Eu estava tão focado em não ser um fardo que não conseguia aceitar ajuda. Não conseguia aceitar que alguém pudesse realmente querer fazer parte da minha vida. Não por pena, mas porque me amava. Ele puxou a jaqueta jeans do bolso, colocou na mesa entre eles. 18 anos atrás, uma garotinha me deu isso quando eu não tinha nada. Ela não viu um menino de rua. Ela viu alguém com frio que precisava de calor. Você me salvou 2 vezes, Beatriz. Uma vez com uma jaqueta, uma vez com uma chance de ser melhor. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Eu não tenho uma empresa, Fernando continuou. Não posso te dar salas de canto ou reuniões de conselho. Mas posso te dar jantares de miojo, piadas ruins da Amanda e um homem que te vê, toda você, e te escolhe todo santo dia. Ele saiu da cadeira,
se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas dela, colocando-se ao nível dos olhos dela. Do bolso, ele puxou a caixinha do anel. Beatriz Alvarenga, eu sou um mecânico com uma caminhonete de segunda mão e uma criança que acha que miojo com salsicha é comida gourmet. Mas também sou o homem que te ama. Não apesar de quem você é, mas por causa de tudo isso. A CEO, a sobrevivente, a mulher que desenha dragões com minha filha e acredita em mim quando eu não acredito em mim mesmo. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples com um pequeno diamante. Tudo que ele podia pagar. Você casa comigo? Beatriz estava chorando abertamente agora, sem se preocupar em limpar as lágrimas. Só se você prometer nunca consertar minha cadeira de rodas. Eu pago caro pela manutenção profissional. Combinado, Fernando disse sorrindo. Então sim. Sim, sim, sim. Ele colocou o anel no dedo dela, uma aliança simples com um pequeno diamante, tudo que ele podia pagar. Mas Beatriz olhou para ele como se fosse feito de estrelas. Eles se beijaram ali no café, enquanto a mesma barista que tinha visto o primeiro encontro desajeitado deles 8 meses atrás, sorriu e quietamente começou uma salva de palmas lenta que se espalhou por toda a sala. Quando se afastaram, Fernando ouviu uma voz familiar gritar. Ela disse sim. Ele se virou para ver Amanda correndo do fundo do café, onde Fernando a tinha escondido com um chocolate quente e instruções estritas para ficar quieta. A menina se lançou nos dois, envolvendo os braços ao redor de Fernando e Beatriz em um emaranhado de pura alegria. Isso quer dizer que agora eu tenho uma mãe? Amanda perguntou, o rosto pressionado contra o ombro de Beatriz. Beatriz se afastou para olhar para ela, a mão segurando o rosto da menina. Se você me aceitar, pequena. Melhor dia de todos. Amanda anunciou para o café inteiro, o que lhes rendeu outra rodada de aplausos. Fernando observou sua filha e a mulher que amava, as cabeças delas inclinadas juntas, enquanto Amanda imediatamente começou a planejar que tipo de bolo teriam no casamento. Tem que ter dinossauros, Bia, tem que ter. Algo apertado e doloroso no peito de Fernando finalmente se soltou. Era isso que família parecia. Não perfeita, não convencional, mas real e escolhida e conquistada. Beatriz pegou o olho dele sobre a cabeça de Amanda, e o sorriso dela era radiante. Nos leva para casa? Ela perguntou. Sim, Fernando disse, a voz rouca de emoção. Vamos para casa. 6 meses depois, numa tarde fresca de outubro, eles se reuniram no mesmo parque onde Beatriz tinha conhecido Amanda pela primeira vez. A cerimônia era pequena, apenas um punhado de pessoas que importavam. Dona Laura, do prédio de Fernando, que tinha previsto esse resultado desde o início. Alguns colegas de trabalho de Fernando. Marcos Webb, da Voxtec, que tinha se tornado um amigo inesperado. A tia de Beatriz, que tinha feito a viagem de Joinville e chorou durante toda a cerimônia. Beatriz usava um vestido simples, cor creme, e navegava pelo caminho de grama na cadeira de rodas, sem hesitação. Amanda andava ao lado dela como da minha, usando um vestido que ela mesma tinha escolhido e uma gravata coberta de T-Rexes minúsculos que Beatriz tinha encomendado especialmente. Quando chegaram ao arco coberto de flores onde Fernando esperava, Amanda entregou as alianças com cuidado exagerado, depois sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Não estraga tudo, pai. A risada que percorreu a pequena reunião foi calorosa e genuína. Fernando pegou as mãos de Beatriz nas dele, e por um momento não conseguiu falar. Ela estava tão linda que doía, mas mais do que isso, ela parecia feliz. Verdadeiramente, profundamente feliz. A oficiante pigarreou gentilmente, e Fernando encontrou sua voz. Beatriz, ele começou, abandonando os votos que tinha escrito e reescrito 1 de vezes. Eu passei muito tempo achando que sabia o que precisava. Achei que precisava de alguém para me ajudar, alguém para dividir o fardo. Mas você me ensinou que amor não é sobre carregar o peso um do outro, é sobre ser forte o suficiente para ser fraco juntos, é sobre se ver completamente e se escolher mesmo assim. O polegar de Beatriz traçava círculos no dorso da mão dele,
Um gesto tão familiar agora que parecia respirar. Você me viu quando eu era invisível. Fernando continuou. 18 anos atrás e 8 meses atrás. Você me viu e decidiu que eu valia a pena salvar. Mas a verdade é que a gente salvou um ao outro. E eu prometo continuar te vendo todos os dias, de todas as formas, pelo resto da minha vida. Beatriz estava chorando, mas sorrindo também. Eu devia esperar minha vez, ela disse, a voz aquosa. Desde quando você espera por qualquer coisa? Fernando provocou gentilmente. Ela riu, enxugou os olhos e respirou fundo. Fernando Garcia. Passei a maior parte da minha vida construindo muros, me protegendo de pena, de pessoas que queriam me consertar ou me usar ou me colocar num pedestal. Construí uma empresa, construí uma carreira, construí uma vida inteira. Mas estava fazendo sozinha. Ela fez uma pausa, se recompondo. E então você entrou naquele café e me viu. Não a cadeira de rodas, não a CEO. Só eu. Você me ensinou que ser vista é aterrorizante e necessário. Que deixar alguém te ajudar não é fraqueza, é confiança. Que a família que você escolhe pode ser tão poderosa quanto a família em que você nasce. Sua voz tremeu. Eu prometo deixar você me ver. O bom e o difícil. Prometo te ver de volta. E prometo amar a Amanda como se ela fosse minha. Porque ela é. Vocês dois são. Eu agora os declaro marido e mulher, a oficiante disse, radiante. Fernando, você pode beijar sua noiva. Ele beijou, se inclinando para encontrá-la, e o beijo tinha gosto de sal e esperança e voltar para casa. Amanda aplaudiu tão alto que assustou um bando de pássaros de uma árvore próxima, e todos riram. Na pequena recepção depois, num restaurante com vista para o rio, Fernando se encontrou um pouco afastado da celebração, apenas observando. Beatriz estava mostrando algo no celular para Dona Laura. Provavelmente fotos da lua de mel que estavam planejando. Uma cabana nas montanhas, acessível e tranquila, onde podiam apenas estar juntos. Amanda estava explicando fatos sobre dinossauros para Marcos Webb, que escutava com o tipo de atenção paciente que fez Fernando grato por terem se tornado amigos. O celular dele vibrou. Uma mensagem de Beatriz, mesmo que ela estivesse a apenas 5 metros de distância. Para de pensar demais. Vem dançar com sua esposa. Fernando olhou para cima e a encontrou observando-o, aquele sorriso conhecedor no rosto. Ela tinha se afastado ligeiramente dos outros, criando espaço. Um convite. Ele atravessou até ela, pegou a mão dela e eles balançaram juntos ao som de música que só eles podiam ouvir. Eu te amo, ele disse baixinho. Só para ela. Eu sei, ela respondeu, os olhos brilhando. E sou muito humilde também. Isso também. Ela o puxou mais perto. Obrigada, Fernando. Por quê? Por não ter saído daquele café. Por arriscar com a gente. Por ser corajoso o suficiente para me deixar te amar. Fernando pensou em todos os momentos que tinham levado até ali. Uma garotinha dando a um estranho uma jaqueta. Uma combinação de aplicativo arriscando. 2 pessoas quebradas decidindo ser honestas uma com a outra. Acho que a gente sempre ia se encontrar, ele disse. Talvez não naquele café, talvez não naquele dia. Mas de alguma forma, em algum lugar, a gente sempre ia encontrar o caminho de volta. Eu não acredito em destino, Beatriz lembrou a ele. Mas o sorriso dela era suave. Nem eu, Fernando disse. Mas acredito em segundas chances. E terceiras. E quantas forem necessárias para acertar. A gente acertou. Beatriz disse com certeza. Isso, você, eu, Amanda, isso está certo. Amanda apareceu ao lado deles, puxando a manga de Fernando. Pai, a Bia e eu podemos contar para todo mundo sobre nosso novo projeto? Que novo projeto? Fernando perguntou, embora estivesse sorrindo. Estamos começando uma fundação, Beatriz explicou. Para pais e mães solos e crianças com deficiência. Programas de mentoria, assistência financeira, apoio comunitário. A Amanda vai ser nossa consultora júnior. Vou garantir que o logo tenha dinossauros.
Amanda anunciou seriamente. Fernando olhou entre as duas, o coração tão cheio que doía. Claro que vai. Íamos te contar, Beatriz acrescentou. Mas alguém não parava de chorar durante os votos. Você também chorou, Fernando protestou. Eu sou a noiva, eu posso. Ela apertou a mão dele. O que você acha? A Fundação Recomeços? Fernando pensou na jaqueta no bolso, aquela que ele carregaria sempre. Sobre o menino que ele tinha sido e o homem que se tornou. Sobre a mulher que o tinha salvado 2 vezes e a filha que tinha dado a ele uma razão para continuar. Acho perfeito, ele disse. Acho que vamos ajudar muita gente. Já estamos ajudando, Beatriz disse, olhando para a pequena reunião de pessoas que tinham se tornado família. Apenas sendo nós. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e Amanda tinha adormecido no carro no caminho para casa, Fernando carregou a filha escada acima enquanto Beatriz esperava no estacionamento. Quando ele voltou, ela estava sentada na van, olhando para as estrelas visíveis entre os prédios. Amanda quer saber se vamos ter um bebê, Fernando disse, deslizando para o banco do passageiro. As sobrancelhas de Beatriz subiram. Ela te perguntou isso hoje à noite? Me perguntou semana passada. Eu disse que a gente conversaria sobre isso juntos, como família. Fernando pegou a mão dela. Então você quer conversar sobre isso? Beatriz ficou quieta por um momento, o polegar esfregando círculos na palma dele. Não sei se posso, ela disse finalmente. Os médicos sempre disseram que minha deficiência complica as coisas. Pode não ser possível. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei se você quer. Ela se virou para olhar para ele, vulnerabilidade escrita no rosto. Eu quero que a Amanda tenha um irmão ou irmã. Quero te dar isso se eu puder. Mas, Fernando, se eu não puder, então temos a Amanda, e temos um ao outro, e isso é mais do que suficiente. Fernando disse firmemente. Mas se você quiser tentar, a gente tenta. E se não funcionar, amamos a família que temos. Não há resposta errada aqui, Beatriz. Só o que decidimos juntos. Juntos, ela repetiu, como se ainda estivesse se acostumando com a palavra. Eu gosto do som disso. Eu também. Fernando se inclinou e beijou a têmpora dela. Sem mais segredos, lembra? A gente descobre isso conforme vai. Conforme vai. Beatriz concordou. Ela ligou a van, saiu do estacionamento e seguiu em direção à casa. A casa que tinham comprado juntos, aquela com a rampa que Fernando tinha instalado, e o escritório em casa que Beatriz tinha projetado, e o quarto que estava sendo lentamente tomado pela coleção de dinossauros de Amanda. Enquanto dirigiam pelas ruas tranquilas de Florianópolis, Fernando pensou na jornada que os tinha trazido até ali. A dor e a esperança, as mentiras e a verdade, o medo e a coragem. Ele pensou em um menino assustado de 15 anos e uma menina determinada de 10 anos, e como às vezes as pessoas que nos salvam são aquelas que deveríamos encontrar novamente. Ei, Beatriz, ele disse enquanto entravam na garagem. Obrigado pela jaqueta. Ela entendeu imediatamente o que ele quis dizer. Não apenas a jaqueta física de 18 anos atrás, mas tudo o que ela representava. O calor quando ele estava com frio. A esperança quando ele estava sem esperança. A crença de que ele valia a pena salvar. Obrigada por guardá-la, ela disse baixinho. Por se manter vivo tempo o suficiente para eu te encontrar de novo. Eles ficaram sentados na garagem por mais alguns minutos, nenhum dos dois querendo quebrar o momento. Através da janela, podiam ver a luz que Fernando tinha deixado acesa na sala, lançando um brilho quente. Casa. Família. Amor que tinha sido conquistado, escolhido e lutado. Pronta? Fernando perguntou. Beatriz olhou para a casa, pensou em Amanda dormindo lá em cima, pensou no homem ao seu lado que de alguma forma tinha se tornado o mundo inteiro dela. Sim, ela disse sorrindo. Vamos para casa. E foram juntos, exatamente como sempre deveriam ter sido. 18 meses depois. A manhã começou como muitas outras nos últimos meses.
com Amanda pulando na cama deles às 6:30 da manhã, gritando sobre algo que tinha visto no canal de natureza. Pai, Bia, vocês sabiam que o espinossauro era provavelmente semiaquático? Isso muda tudo sobre como a gente desenhou ele na fundação. Fernando gemeu, enterrando o rosto no travesseiro. Beatriz riu, já alcançando os óculos na mesinha de cabeceira. Conta mais, pequena, ela disse, e Amanda se lançou em uma explicação detalhada que envolveu gestos elaborados das mãos e pelo menos 3 vozes diferentes para diferentes paleontólogos. Fernando observou as duas, o coração fazendo aquela coisa estranha que sempre fazia agora, expandindo de um jeito que parecia impossível e perfeitamente natural ao mesmo tempo. A vida tinha se estabelecido em algo que ele nunca teria imaginado ser possível 2 anos atrás. Beatriz tinha, de fato, se afastado do cargo de CEO. Marcos comandava as operações diárias da Voxtec com competência tranquila, enquanto Beatriz permanecia no conselho e focava sua energia em 2 coisas: a Fundação Recomeços e a família deles. Fernando tinha aberto sua própria empresa de manutenção de refrigeração, Garcia Climatização, com um empréstimo que ele tinha insistido em pagar de volta, mesmo que Beatriz tivesse oferecido simplesmente dar o dinheiro. Estava crescendo devagar, mas firmemente, construída na reputação dele de ser confiável e honesto. Eles tinham vendido o apartamento de Fernando e a casa de Beatriz, comprando juntos um lugar em Jurerê. Uma casa térrea, completamente acessível, com espaço suficiente para Amanda ter o próprio quarto, com tema de dinossauros, obviamente, um escritório para Beatriz, uma oficina pequena para Fernando e um quarto extra que permanecia vazio, por enquanto. A Fundação Recomeços tinha aberto suas portas 6 meses atrás, em um espaço renovado no bairro do Estreito. Ofereciam programas de mentoria para pais e mães solos, treinamento profissional, assistência com moradia, creche subsidiada e programas especiais para pessoas com deficiência que buscavam oportunidades de trabalho. Amanda tinha cumprido sua promessa. O logo apresentava um Triceratops e um T-Rex de mãos dadas, desenhado por ela mesma, que Beatriz tinha refinado digitalmente. Tinha se tornado instantaneamente reconhecível. Mas hoje era especial por uma razão diferente. Hoje era o dia da inauguração da 2ª sede da Fundação, no bairro Monte Cristo, e eles tinham convidado toda a comunidade. Nervoso? Beatriz perguntou enquanto se preparavam, observando Fernando ajustar a gravata pela 5ª vez. Não, ele mentiu. Mentiroso. Ela rolou para perto, ajeitou a gravata para ele com mãos experientes. Você vai ser ótimo. Só fala do coração, como sempre faz. E se eu travar? E se eu esquecer o que ia dizer? Então, eu assumo. Ela sorriu. Somos uma equipe, lembra? A gente se cobre. Fernando se inclinou e beijou a testa dela. Como eu tive tanta sorte. Não foi sorte, foi um aplicativo de encontros muito persistente e minha incapacidade de aceitar não como resposta. Isso também. A nova sede estava lotada quando eles chegaram. Famílias do bairro, representantes da prefeitura, jornalistas locais, voluntários e, para a surpresa de Fernando, vários dos seus primeiros clientes da Garcia Climatização, que tinham se tornado amigos. Dona Laura estava lá, claro, segurando um bolo que tinha feito especialmente para a ocasião. Marcos Webb tinha vindo com a esposa e os 3 filhos. A tia de Beatriz tinha feito a viagem de Joinville novamente, desta vez trazendo um grupo de mulheres da associação de costureiras que ela tinha ajudado a fundar. Mas foi uma pessoa específica na multidão que fez Fernando parar. Um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, estava perto do fundo. Magro, com roupas que tinham visto dias melhores, segurando a mão de uma criança pequena. Ele olhava ao redor com uma mistura de esperança e desconfiança que Fernando reconheceu imediatamente. Era o jeito como ele mesmo tinha olhado para o mundo durante tantos anos. O discurso de inauguração foi uma parceria. Beatriz falou sobre a visão da fundação, sobre criar espaços onde pessoas podiam reconstruir suas vidas sem julgamento, onde um tropeço não significava fracasso permanente.
Fernando falou sobre segundas chances. Sobre como ele tinha estado no lugar de muitas das pessoas ali, sem saber como ia pagar a próxima conta, se preocupando se seria um bom pai suficiente, sentindo que o mundo tinha desistido dele antes mesmo de ele ter a chance de tentar. Mas alguém me viu, ele disse, a voz firme, mas emocionada. Quando eu tinha 14 anos e não tinha mais nada, uma garota me deu uma jaqueta e um lanche e me tratou como ser humano. Ela não sabia que aquele pequeno gesto me salvaria. Não sabia que eu carregaria aquela jaqueta por 18 anos como lembrança de que valia a pena continuar. Ele olhou para Beatriz, que estava ao lado dele com Amanda. E então, anos depois, o universo, ou o destino, ou pura sorte, trouxe aquela garota de volta para minha vida, e ela me salvou de novo, não me dando coisas, me dando esperança, acreditando em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Fernando varreu a multidão com os olhos. Essa fundação existe porque a gente acredita que todo mundo merece o que nos foi dado. Alguém que vê o seu valor, mesmo quando você não vê. Alguém que te dá não apenas ajuda material, mas dignidade, respeito, uma chance. A multidão aplaudiu e Amanda gritou: "É isso aí, pai!" Tão alto que várias pessoas riram. Depois, durante a recepção, Fernando procurou o homem jovem que tinha notado antes. Ele estava num canto. A criança, uma menina de talvez 3 anos, sentada no quadril dele, chupando o dedo. "Oi", Fernando disse, se aproximando devagar. "Eu sou o Fernando." O homem pareceu desconfortável. "Eu sei. Eu vi seu discurso. Foi. É bom o que vocês estão fazendo aqui." "Como você se chama?" "Rodrigo. E essa é a Isabela." Ele ajeitou a menina no quadril. "A mãe dela foi embora faz 3 meses. Eu não sei o que estou fazendo." A voz dele quebrou ligeiramente. Fernando sentiu como se estivesse olhando para si mesmo 8 anos atrás. "Posso ser honesto com você, Rodrigo?" O homem assentiu. "Ninguém sabe o que está fazendo. Não realmente. A gente só ama nossos filhos e tenta não estragar tudo muito. Alguns dias você vai se sentir um herói. Outros dias você vai se sentir um fracasso. Mas aparecendo, tentando, isso já te coloca na frente de muita gente." Rodrigo soltou uma risada amarga. "Estou morando na casa da minha irmã. Durmo no sofá. Não tenho como pagar creche. Mal consigo pagar comida. Como eu vou dar a ela uma vida decente?" "Você veio aqui hoje", Fernando disse. "Isso é um começo. A gente tem programas de assistência com moradia, ajuda para encontrar emprego, creche subsidiada. Não vai resolver tudo da noite para o dia, mas vai te dar uma base para trabalhar." Ele colocou a mão no ombro de Rodrigo. "E quando você se sentir sozinho, quando parecer impossível, e vai parecer, às vezes, você vem aqui. Você fala comigo, com a Beatriz, com qualquer um da equipe. Porque a gente entende. A gente esteve aí." Os olhos de Rodrigo ficaram marejados. "Por que você se importa? Você nem me conhece." Fernando pensou na jaqueta. Na garota que não tinha razão para se importar com um estranho, mas se importou mesmo assim. Porque alguém se importou comigo quando não deveria. E porque eu aprendi que a bondade que você recebe, você tem que passar adiante. Esse é o negócio." Rodrigo limpou os olhos rapidamente, assentiu. Ok, obrigado. Não precisa agradecer, só apareça segunda de manhã. A gente vai te conectar com uma das nossas coordenadoras de caso. Ela vai te ajudar a montar um plano." Enquanto Rodrigo se afastava, Beatriz apareceu ao lado de Fernando. "Você é bom nisso", ela disse baixinho. "Nisso o quê?" "Ver as pessoas, realmente vê-las." Fernando passou o braço ao redor dela. "Aprendi com a melhor." Naquela noite, de volta em casa, depois que Amanda finalmente tinha adormecido, após exigir que eles prometessem que a nova sede teria pelo menos 6 dinossauros diferentes em decorações, Fernando e Beatriz se sentaram no quintal. A lua estava cheia, lançando tudo em prata suave. O ar estava fresco, carregando o cheiro do mar. "Hoje foi bom", Beatriz disse. "Foi", Fernando concordou. Então, depois de uma pausa, "Eu estava pensando.
Pensamento perigoso. Ele sorriu. Sobre o que você disse no carro. Sobre talvez não poder ter filhos. Beatriz ficou rígida ligeiramente. Era um tópico que eles tinham dançado ao redor pelos últimos meses, nunca mergulhando completamente. Fernando, me deixa terminar. Eu sei que é complicado. Eu sei que há riscos. Mas se você quiser tentar, se for algo que você realmente quer, a gente pode conversar com médicos, ver quais são as opções. Ele virou para encará-la. Mas se não der certo, ou se você decidir que não quer arriscar sua saúde, eu preciso que você saiba. A gente já é uma família completa. Você, eu e a Amanda. Isso é suficiente. Isso é mais do que eu jamais pensei ter. Beatriz ficou quieta por um longo momento. Quando falou, a voz dela estava espessa de emoção. Eu marquei uma consulta para a semana que vem, com um especialista em gravidezes de alto risco. Fernando prendeu a respiração. Sério, eu tenho medo, ela admitiu. Medo de que meu corpo não aguente. Medo de te decepcionar, de decepcionar a Amanda. Mas também tenho... Ela parou, procurando as palavras. Também tenho esperança. Pela primeira vez em muito tempo, tenho esperança de que talvez, só talvez, eu possa ter isso. Você não vai me decepcionar, Fernando disse ferozmente. Não importa o que aconteça. Você me ouve? Não importa o que aconteça. A gente está nisso juntos. Juntos, Beatriz repetiu. E a palavra era uma promessa. 6 meses depois, a ligação veio em uma terça-feira de manhã, enquanto Fernando estava embaixo de um sistema de refrigeração industrial no Beira-Mar Shopping. Fernando, a voz de Beatriz estava estranha, controlada de um jeito que sinalizava que ela estava segurando emoção enorme. Você precisa voltar para casa. O coração dele parou. Está tudo bem? Você está bem? Estou bem, só... Você precisa voltar. Ele fez o trajeto de 20 minutos em 14, a mente acelerada através de possibilidades. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz na sala, segurando algo nas mãos. Amanda estava ao lado dela, praticamente vibrando de energia contida. O que aconteceu? Fernando ofegou. Beatriz ergueu o que estava segurando. Um teste de gravidez, com 2 linhas claras. O mundo parou. Está grávida? Fernando sussurrou. 10 semanas. Beatriz disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui ao médico hoje para o ultrassom. Fernando, está tudo bem. O bebê está saudável. Eu estou saudável. Os médicos estão otimistas. Fernando atravessou a sala em 3 passos, caiu de joelhos na frente dela, colocou as mãos trêmulas na barriga dela que ainda não mostrava nada. A gente vai ter um bebê, ele disse mal acreditando nas palavras. Vamos ter um bebê, Beatriz confirmou. Amanda se jogou nos 2. Eu vou ser uma irmã mais velha. Posso ensinar o bebê sobre dinossauros? Você pode ensinar o bebê sobre qualquer coisa que quiser, Beatriz disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles ficaram assim por um longo tempo. Os 3, em breve seriam 4. Amontoados em um abraço que parecia conter todo o amor do mundo. A gravidez foi classificada como alto risco, exigindo monitoramento cuidadoso e repouso frequente. Houve sustos. 2 idas ao hospital. Uma às 3 da manhã, quando Beatriz teve contrações prematuras que resultaram ser falsas. Noites sem dormir, onde Fernando ficava acordado, ouvindo ela respirar, com muito medo para fechar os próprios olhos. Mas Beatriz era forte. Mais forte do que qualquer um tinha previsto. Amanda se tornou ajudante oficial, trazendo água para Beatriz, lendo para ela, desenhando fotos da família em expansão. Fernando fez malabarismo com trabalho e cuidar de Beatriz e manter a Amanda feliz, e houve dias em que ele desabava na cama tão exausto que nem conseguia tirar os sapatos. Mas eles passaram por isso. Juntos. 4 meses depois, às 4h37 de uma manhã de abril, Beatriz apertou o braço de Fernando tão forte que deixou marcas. É hora, ela disse. O parto foi longo.
18 horas de trabalho de parto intenso. Equipe médica inteira de prontidão por causa dos riscos. Fernando segurando a mão de Beatriz através de cada contração, sussurrando lembretes de que ela era forte, que ela conseguia, que estava quase acabando. E então, às 22h43, o choro de um bebê encheu a sala. É um menino, a médica anunciou, colocando o bebê minúsculo e gritando no peito de Beatriz. Fernando olhou para a esposa e o filho e simplesmente desabou. Todos os anos de medo, de luta, de se perguntar se ele merecia felicidade, tudo saiu em soluços descontrolados de puro alívio e alegria. Ei, Beatriz disse suavemente, tocando o rosto dele com a mão livre. A gente conseguiu. Vocês conseguiram, Fernando corrigiu. Você conseguiu. Você é incrível. Eles nomearam ele Gabriel. Gabriel Fernando Garcia Alvarenga. E quando Amanda conheceu o irmãozinho no dia seguinte, ela anunciou imediatamente que ia ensinar a ele tudo sobre Velociraptors primeiro, porque eles eram os mais legais. 2 anos depois, a manhã começou com Gabriel, agora com 2 anos, acordando todos às 5h30 exigindo Dino Dino, um pedido que tinha se tornado rotina desde que Amanda o tinha iniciado na obsessão da família. Fernando o pegou da cama, passou pelo quarto onde Amanda ainda estava dormindo, milagre dos milagres, ela tinha virado adolescente que dormia até tarde nos finais de semana, e desceu para a cozinha. Beatriz já estava lá, café feito, trabalhando no laptop. Ela tinha voltado para um papel mais ativo na Voxtec depois que Gabriel nasceu, mas em seus próprios termos. Algumas reuniões, alguns projetos especiais, consultoria estratégica. O suficiente para manter a mente engajada, não tanto para perder tempo com a família. Bom dia, ela disse, sorrindo para Fernando e Gabriel. Dino, Gabriel anunciou, apontando para o tablet onde Amanda tinha deixado uma apresentação sobre estegossauros. Depois do café, Fernando negociou. Sua vida agora era esta. Negociações com uma criança de 2 anos sobre dinossauros, café feito pela esposa que ele ainda às vezes não acreditava ser real, uma filha de 11 anos dormindo no andar de cima que o chamava de herói, uma empresa que estava crescendo, uma fundação que estava mudando vidas. Não era perfeito. Gabriel tinha crises. Amanda estava navegando aquela idade complicada entre criança e adolescente. Beatriz ainda tinha dias ruins com dor crônica. Fernando ainda às vezes trabalhava tarde demais e chegava em casa exausto demais para ser o parceiro ou pai que queria ser. Mas era deles. Era real. Era escolhido. Naquela tarde, a Fundação Recomeços estava sediando um evento de agradecimento para doadores. Fernando estava conversando com um grupo de apoiadores quando viu alguém familiar atravessar a porta. Rodrigo, o homem jovem do evento de inauguração 2 anos atrás. Mas ele parecia diferente agora. Mais cheio, mais saudável, confiante. Ele segurava a mão de Isabela, que tinha crescido em uma criança tagarela de 5 anos usando um vestido coberto de flores. Fernando, Rodrigo disse, se aproximando com um sorriso grande. Eu esperava te encontrar aqui. Rodrigo, como você está? Como está a Isabela? A gente está ótimo, melhor do que ótimo. Rodrigo parecia quase incrédulo dizendo isso. Consegui um emprego fixo em TI através do programa de treinamento da Fundação. Estamos em nosso próprio apartamento agora. Pequeno, mas nosso. E a Isa está na escolinha, prosperando. Isabela se escondeu atrás da perna do pai, espiando Fernando timidamente. Isso é incrível, Fernando disse genuinamente. Sério, cara, você fez isso. Você me ajudou quando eu não tinha mais nada, Rodrigo disse a voz grossa. Quando eu estava pronto para desistir, você me viu. Você me tratou como pessoa, não caso de caridade. Isso fez toda a diferença. Ele estendeu a mão e Fernando a apertou. Eu só fiz o que alguém fez por mim uma vez, Fernando disse. Bom, Rodrigo disse, olhando ao redor do espaço lotado. Eu me inscrevi para ser voluntário. Quero retribuir. Passar adiante. E ali estava. O círculo continuando. Bondade gerando bondade, propagando para fora em ondas que tocavam vidas que eles nunca conheceriam.
Naquela noite, depois que Amanda e Gabriel tinham finalmente ido para a cama, após negociações extensas envolvendo mais 3 histórias de dinossauros, Fernando e Beatriz se sentaram no quintal novamente. Era um ritual deles agora, esses momentos roubados de quietude depois que o caos do dia tinha se acalmado. Você se lembra de quando a gente se conheceu? Beatriz perguntou de repente. No café? Quando você me desafiou a ou sentar ou ir embora honestamente. Ela riu. Eu estava tão assustada. Com tanto medo de que você virasse as costas e saísse. Eu estava apavorado, Fernando admitiu. Não da cadeira de rodas, de você. De como você me viu, realmente me viu, e eu não sabia como ser visto. E agora? Agora, ele puxou ela para mais perto. Agora eu não consigo imaginar ser qualquer outra coisa. Beatriz virou para olhar para ele, e na luz suave do quintal, ela ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Você salvou minha vida 2 vezes, ele disse baixinho. Com uma jaqueta, com uma chance. Mas a verdade? Você salva minha vida todo dia, só sendo você, escolhendo acordar e me amar, amar nossos filhos, construir essa vida com a gente. Fernando Garcia, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você é a pessoa mais romântica e brega que eu já conheci. É culpa sua. Você me deixou assim. Bom, ela se esticou e beijou ele, suave e doce. Porque eu não te quero de nenhum outro jeito. Eles ficaram assim enquanto as estrelas saíam, segurando um ao outro, ouvindo os sons distantes da cidade que tinham construído uma vida juntos. Do quarto de cima veio um grito. Pai! O Gabriel pegou o meu dinossauro favorito! Seguido pela risada deleitada de Gabriel e o som de passinhos correndo. Fernando e Beatriz se entreolharam e riram. Eu pego dessa vez, ele disse levantando. Ei, Fernando! Ele se virou. Obrigada, Beatriz disse, por não ter saído daquele café, por me dar isso. Ela gesticulou para a casa, para a vida que tinham construído. Por me dar tudo. Bia, ele disse, e seu coração estava na voz dele. Obrigado por ser a garota que deu a um estranho uma jaqueta. Por acreditar que as pessoas valem salvar. Por me ensinar que segundas chances não são sorte, são escolhas. Ele subiu para mediar a disputa de dinossauros e Beatriz ficou um momento mais no quintal. Ela pensou na garota que tinha sido. Assustada, sozinha, determinada a provar seu valor para um mundo que via primeiro a cadeira de rodas. Ela pensou no menino na rodoviária, em como tinha dado a ele sua jaqueta sem pensar 2 vezes. Ela pensou em como aquele único ato de bondade tinha viajado através do tempo e do espaço e tinha de alguma forma, milagrosamente, trazido ele de volta para ela. E ela pensou em como o amor real, escolhido, conquistado, não era sobre grandes gestos. Era sobre mostrar todo dia. Era sobre ver alguém completamente e decidir. Sim, você. Sempre você. Do andar de cima veio o som de Fernando fazendo vozes de dinossauro. Amanda rindo, Gabriel aplaudindo. O som da família dela. A vida dela. O lar dela. Beatriz sorriu, secou os olhos e rolou para dentro. 2 anos depois do casamento, Fernando e Beatriz inauguraram o projeto que mais orgulho lhes dava. Não era a expansão da Voxtec, nem a nova sede da Garcia Climatização. Era a Fundação Recomeços, um espaço que oferecia apoio a pais e mães solos, pessoas com deficiência buscando oportunidades e jovens em situação de vulnerabilidade. No dia da inauguração da 3ª sede, uma adolescente de 15 anos se aproximou de Beatriz. Obrigada, ela disse baixinho. Minha mãe conseguiu o emprego aqui. A senhora não sabe o quanto isso significa. Beatriz segurou a mão da menina e pensou no menino da rodoviária, na jaqueta que deu, no milagre de reencontrá-lo. Eu sei exatamente o quanto significa, ela respondeu. Porque às vezes, um pequeno gesto pode salvar uma vida. E às vezes, aquela vida volta para você de formas que você nunca imaginou.
Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Deixa o like se você acredita que a bondade sempre volta. E se inscreve no canal, porque aqui a gente acredita que todo mundo merece um recomeço. Que o amor verdadeiro é aquele que escolhe ficar mesmo quando é difícil. E que as pessoas que marcam nossa vida podem aparecer nos momentos mais inesperados. Conta aqui nos comentários. Você já viveu uma segunda chance? Já reencontrou alguém que marcou sua vida? A gente adora ler suas histórias. Até a próxima história. E lembra, você nunca sabe quando um pequeno ato de bondade pode mudar uma vida para sempre.